Olá pessoal, aqui é Rodrigues Martins e ontem eu gostei tanto da ideia que hoje eu vou gravar de novo aqui o nosso episódio Lavando Louça Suja, né? Lavando Louça Suja. Então vamos lá. Tendo sequência do que a gente está verificando no país, né? Essa crise sanitária, econômica, política, jurídica, uma coisa interessante a gente observar, né? Então, claro, a crise sanitária e a crise econômica, elas estão esprairadas por todos os países, né? Porque nós estamos vivendo uma pandemia, e uma pandemia com necessidades de lockdown. Então a gente não pode setorizar esses problemas, né? Agora, quando a gente olha para a crise jurídica e para a crise política, a gente vê que isso é uma coisa muito nossa, né? A gente vê que é uma coisa muito caricata, né, no nosso país. E veja, enquanto nos outros locais, né, quando a gente olha para a justiça, as coisas são sedimentadas, né, as regras são seguidas, né, os princípios do direito, as normas se mantêm no tempo. Aqui a gente tem, né, um ativismo judicial totalmente, se por um lado ele tenta ser progressista e tenta reconhecer causas dignas, né, por outro ele extrapola os limites do que seria, né, uma abertura para isso e vai atingir espaços que não são, na divisão de poderes, espaços que devam ser, né, vamos dizer assim, devam ser de competência do judiciário. Então esse é um problema nosso, né? A gente, quem é do direito sabe, existe aquela chamada escola livre do direito, né? Que na verdade não durou muito tempo, né? E aí até o Rui Barbosa dizia, né? A pior das ditaduras é a ditadura da toga. Contra ela não há a quem recorrer. Então, a nossa crise da justiça, ela vem especialmente, né, pela forma como a gente, de uma maneira, permitiu, e de outra maneira, o judiciário se considerou legítimo para atuar. Então a gente percebe uma intervenção indevida, né, em certos temas, e isso tira muito da segurança jurídica, né? Um local que não tem segurança jurídica, esqueçam, ninguém vai botar dinheiro ali, ninguém vai investir, né, e daí por isso a gente tem uma palavra que chama custo Brasil. Qualquer pessoa que vai querer botar dinheiro no Brasil vai querer ganhar muito, vai querer cobrar caro, porque sabe que vai ter problema. Então vai estar inerente a investir qualquer coisa no Brasil um retorno muito alto, né? Então daí tudo é muito caro, tudo é muito difícil, tudo para acontecer no país exige muito, tem que enfrentar muita burocracia, isso sem falar na corrupção, né? Quando não tem corrupção envolvida nisso, né? Criar dificuldades para vender facilidades. Então esse é um problema ético grave, né, da crise jurídica nossa e cuja solução realmente é difícil. É difícil pensar que isso aí vai ter uma solução, né? É mais fácil você olhar e falar, isso é o país das bananas, porque como é que você vai resolver isso? Realmente não há, porque parece que a mentalidade já está arraigada, né? Aí o que você teria de espaço para tentar corrigir essas coisas é o espaço político, né? Que é onde é o meio legítimo onde as forças da sociedade, né? A política é o meio legítimo onde as forças da sociedade se contrapõem, né? E de uma maneira negociada tentam chegar a um apaziguamento das pressões sociais de uma maneira que seja melhor para todos. Então, a política tem seu lado de legitimidade de existir, e isso é uma coisa importante, né? Então, aquela ideia, né, de que a democracia é o pior de todos, é o pior modelo depois de todos os outros, né? Porque existe um espaço de apaziguamento, né, quando você tem as forças ali representadas, diversas forças representadas, que tem que chegar a um meio termo, né? Tem que construir uma resposta para aquilo que a sociedade está exigindo naquele momento histórico,
de uma maneira que seja equilibrada. O que nós podemos discutir, eu acho que é aí que é o problema, né? Talvez essa ideia, né, de presidencialismo, né, na América Latina, ela tem as suas dificuldades, né? Porque a gente tem uma praga que chama populismo, né? E essa praga, ela contaminou muito do nosso espaço aqui existencial na América Latina. E há né, devido a todas as carências históricas que existem, a gente tem uma necessidade de achar um salvador, né? Isso é um arquétipo, né? É um arquétipo isso. O arquétipo do Salvador, né? O arquétipo do Messias. Isso é um arquétipo religioso, é um arquétipo antigo da humanidade, que é sempre à espera de alguém que venha para nos salvar. Né? Então sempre tem um líder lá, tem um iluminado, tem um sábio. Né? Todos os filmes lá do Harry Potter vai ter um sábio. Se você vai assistir também lá O Senhor dos Anéis, também vai ter o sábio. Então o sábio sempre vem para nos salvar, né? E a gente sempre fica esperando que esse sábio chegue, né? E com a sua varinha mágica, né, resolva todos os problemas da humanidade. E as coisas não são assim, né? No mundo real, né, fora do mundo da fantasia, e não estou falando só da fantasia dos filmes, mas da fantasia mental das pessoas, né? Da fantasia que quer dizer uma adesão àquilo que não é real, né? Nós esperamos sempre na América Latina, isso é uma coisa espalhada pelos países, o líder messiânico que vem nos salvar, né? Então a gente tem aí um confronto, né, dos líderes messiânicos agora no Brasil. Você tem dois grandes líderes messiânicos e cada um deles com a sua, né, com seus seguidores, né, com seus fiéis, né, que acreditam e, independente de qualquer possibilidade ou julgamento crítico, né, confiam cegamente nos seus salvadores. Então esse é um problema da América Latina mesmo. A América Latina não tem, se continuarmos nessa toada, né? Foi assim que o Chávez conseguiu o poder, né? Foi assim que ele criou toda a esfera de poder que ele teve na Venezuela. E é assim que acontece em vários países, né? Então sempre tem um caudilho salvador. E as pessoas, né, por não terem capacidade de entender ou condição de enfrentar essas condições, acabam, né, se fixando nesses arquétipos que são negativos. Eles não são arquétipos positivos, né? Eles são arquétipos que permeiam aí o inconsciente coletivo da América Latina e que dificilmente vão sair. Então, se a gente fosse pensar num modelo que talvez pudesse quebrar isso, e fora, né, não estou nem falando aqui desse presidencialismo de coalizão, que você tem partidos fragmentados, né? Toda uma dificuldade de você formar voto, né? E aí você tem que fazer acordos, tem que fazer concessões. Não tem, os partidos não têm uma ideologia, né? Eles são meras siglas, né? Que tem lá os seus donos e seus desejos particulares, né? Muitas vezes. Então a gente acaba vendo que não tem como dar certo isso, né? O caminho, o único talvez possível, se a gente fosse pensar em algo, e jogando aqui só no ar, isso aí precisaria ser mais pensado, né? É pensar num modelo talvez parlamentarista, né? Quando a gente pudesse então tirar o caudilho, né? Tirar essa dependência do caudilho e criar, né, necessidade que as pessoas aderissem a um determinado partido que fosse majoritário nas eleições para formar o governo, né? E uma vez que esse partido perca sua legitimidade social, esse governo cai, se faz novas eleições e se monta outro governo, né? Então esse é um modelo interessante, porque não tem esse sofrimento de um impeachment, por exemplo, né? Não tem sofrimento e faz parte do jogo. Você perder a maioria e cair. Faz parte do jogo, né? Mudar o governo. Então já é inerente que se não tiver apoio popular, se não andar, o governo cai. Então é uma forma mais, vamos dizer assim, inteligente, né, de administrar e que cai melhor do que esse nosso mundo, né, de crenças em caudilhos populistas, né. Talvez difícil
que limpar aqui. Talvez difícil de justificar para a população, ou difícil de entender, né? Isso é uma coisa também complicada, porque às vezes as pessoas não conseguem entender como é que funciona o parlamentarismo e aí essa necessidade de ter o líder salvador, né? Quem que é o salvador, né? Quem será que vai lutar por eles? Então, isso acaba até dificultando essa ideia, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar e que eu termino hoje aqui a minha lavação com essa ideia para que a gente possa refletir sobre isso. Então, até a próxima lavagem de louça suja.